Você que trouxe a sua Bíblia, eu peço gentilmente que você abra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós iremos ler no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 14. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 14. Já está ali, também projetado no Data Show, para quem não trouxe a sua Bíblia. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: não te envergonhes. Paulo falando a Timóteo, é claro. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda, ó Timóteo, e perdoe-me colocar Timóteo aqui, mas para ficar mais enfático, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Versículo 12, porque sei em quem tenho crido. Graças a Deus, porque sei em quem tenho crido. Esse é o tema da ministração dessa noite. E eu pensava muito a respeito dessa mensagem. Eu tenho certeza que esse texto é um texto que foi lido por vocês provavelmente dezenas e dezenas de vezes. Não é verdade? Alguém aqui nunca leu esse texto antes? Todos já leram esse texto. E esse texto, queridos, especificamente esse pensamento que eu pensei, que eu tirei do versículo 12, porque sei em quem tenho crido, são palavras que têm o poder de mudar as nossas existências. São palavras que têm o poder de mudar o curso e o rumo das nossas vidas. São apenas 6 palavras, porque sei em quem tenho crido. Mas são palavras poderosas. E de repente você esteja pensando, pastor Josué, ou bispo Oséias, você está exagerando. Por quê? Tem o poder, porque essas palavras têm o poder de mudar as nossas vidas. Eu não me refiro propriamente às palavras tomadas separadamente, porque de fato a palavra separada nada faz, nada realiza, mas eu me refiro sobretudo, eu me refiro fundamentalmente, eu me refiro essencialmente ao pensamento e à ideia que é trazida pela conjuntura e pela reunião dessas palavras. E eu me refiro ainda mais, especificamente falando, às respostas, e preste atenção nisso, que são dadas a algumas perguntas que nós devemos e precisamos fazer a partir desse pensamento que foi exarado nessa noite, porque sei em quem eu tenho crido. Eu não sei se você é um cristão curioso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, desde muito novo, desde criança, eu sempre fui muito curioso. Tudo aquilo que eu via,
tudo aquilo que eu assistia, tudo aquilo que chegava até mim, tudo aquilo que eu lia, eu era movido por uma grande curiosidade, e eu perguntava por quê? Por que isso? Por que aquilo outro? Como funciona? Isso vai me levar aonde? Em qual lugar? E eu não sei então você, cristão, que me escuta aqui nessa noite, que me escuta de modo presencial, ou que me escuta agora na transmissão dessa ministração, se você se pergunta a partir dessa expressão e desse pensamento, dessa afirmação, porque sei em quem tenho crido. Se você faz perguntas a essa palavra, se você faz perguntas a si mesmo diante daquilo que você escuta, não apenas nessa noite, mas aquilo que você tem escutado há semanas, há meses, há anos, há décadas nesse ministério. É necessário reflexão, é necessário pensar, é necessário consideração. O cristão que não pensa naquilo que escuta, o cristão que não considera, que não rumina aquilo que ele escuta, ele sofre um grande prejuízo e uma anemia na sua vida espiritual. Quem está entendendo, diga amém. É necessário entender, é necessário ouvir, é necessário ruminar, é necessário refletir, é necessário perguntar. E por esta razão, eu quero propor para vocês 3 perguntas que são indispensáveis, 3 perguntas que são fundamentais e todo cristão precisa e deve fazer quando ele lê esse texto, porque sei em quem tenho crido. Você precisa fazer uma primeira pergunta, que é a seguinte: preste atenção, em quem eu tenho crido? Em quem eu tenho crido? Ou no que eu tenho crido? E você pode pensar, fácil, pastor, muito fácil isso, é muito fácil responder, eu creio em Deus. Boa resposta. Eu creio em Cristo. Excelente resposta. Eu creio na Bíblia. Também diria você que é uma boa resposta. Mas nós precisamos fazer outras perguntas, porque as demais perguntas entrelaçadas a essa primeira pergunta, elas irão direcionar o nosso coração e irão também revelar, Cádimo, aquilo que está dentro de nós. Primeira pergunta, qual é? Em que eu tenho crido? Ou em quem? Ou no que eu estou crendo? A segunda pergunta, e ela é fabulosa, é extraordinária. De que modo eu estou crendo? Pensa nisso, por favor. De que modo eu estou crendo? E a terceira pergunta, para não deixar vocês aí assombrados pela curiosidade: por que eu creio? Em quem eu creio? Por que eu creio do modo como eu creio? Essas 3 perguntas, queridos, nos levam a pensar em 3 elementos que eu quero que você memorize nessa noite. Você vai sair dessa reunião e você precisa gravar esses 3 elementos que serão respondidos ao longo dessa ministração. A primeira pergunta, quem é que se lembra mesmo? Eu acho que eu já esqueci a primeira pergunta. Em quem eu creio? Ou no que eu creio? Essa primeira pergunta diz respeito ao alvo, ao objeto da minha crença, do meu crer, da minha fé. Então nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um objeto do nosso crer, da nossa fé. A segunda pergunta qual é? De que modo, de que maneira eu creio? Essa pergunta me leva a refletir
sobre a percepção das coisas. Como é que eu vejo as coisas? Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu vejo a igreja? Quando você vem para cá, todos os domingos, quando você olha para as pessoas que estão ao seu redor, ou mesmo em casa, quando você acompanha essa reunião, qual é a percepção que você tem do que está acontecendo aqui? Que tipo de visão você tem a respeito do que está sendo feito aqui ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos? Que tipo de visão é essa que está movendo e mobilizando o teu coração? O que é que você vê? Como você enxerga? De que maneira você recebe? E a terceira pergunta, vocês lembram qual é? Por que eu creio? Em quem eu creio? Por que eu creio desse modo como eu creio? Essa pergunta nos leva a um terceiro elemento. Quais são os meus interesses? Os meus interesses são interesses egoístas? São interesses santos? Que tipos de interesses estão no meu coração? Eu quero compartilhar com vocês, queridos, as respostas que o próprio apóstolo Paulo nos traz a essas três perguntas. O apóstolo Paulo nos serve aqui como um protótipo, e nós ouvimos essa palavra nas semanas anteriores. Eu gosto muito dessa palavra. Então a experiência do apóstolo Paulo é uma experiência prototípica, porque ao olharmos para o apóstolo Paulo, como ele vive essa fé, como ele responde a Deus, como ele responde a estas questões, a estas perguntas, nós temos um modelo, nós temos um exemplo, nós temos um protótipo, nós temos uma régua, nós temos um referencial para nós também respondermos para nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Onde nós queremos chegar? Eu quero apresentar para vocês, queridos, um resumo breve dessa epístola, e não apenas dessa epístola, mas de outros trechos também de cartas do apóstolo Paulo, e de outros também, mas especificamente aqui, ou melhor dizendo, mais do apóstolo Paulo. E essa segunda epístola, não sei quantos de vocês sabem, mas a segunda epístola de Paulo a Timóteo é uma epístola especial. E alguém sabe qual a razão? Não vale o pastor Alexandre. Alguém sabe qual o motivo? Porque essa segunda epístola, ela é especial? Alguém se arrisca em dizer? Ninguém sabe. É a sua última, e como dizia a vovó, e derradeira carta. O apóstolo Paulo se encontra após 30 anos, após 3 décadas de serviço ministerial, agora preso pela segunda vez em Roma. Talvez tenha ficado 4, 5 ou 6 anos, de acordo com a tradição, na prisão mamertina, um calabouço escuro, uma prisão subterrânea, que tinha apenas uma janelinha no teto de ventilação, e para entrar uma parca quantidade de iluminação. E Paulo tinha então, queridos, humanamente falando, todas as razões e todos os motivos para estar completamente desolado e desesperado. Esse é o contexto da segunda carta de Paulo. Esse é o contexto da segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma das epístolas pastorais. Mas Paulo, movido por um espírito de coragem, Paulo, movido por um espírito de revelação, ele diz no final, no capítulo 4, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Nós podemos entender isso na nossa experiência hoje. Você pode entender isso também. Essa palavra precisa possuir a sua vida, porque nós falamos e nós lemos, porque sei em quem eu tenho crido. Paulo sabia em quem ele estava crendo, no alvo da sua crença. Paulo sabia, havia um modo como ele cria,
Havia interesses no coração de Paulo, e hoje nós falamos, ou nós percebemos na verdade, em tantas igrejas, em tantos lugares, interesses e modos de crer, e alvos que são tão distorcidos daquilo que é o propósito eterno de Deus. Quer ver um exemplo? O que é mais comum entre os irmãos na igreja do Senhor? Qual é o interesse mais comum? Morar no céu. Sim ou não, pessoal? Estou mentindo? Qual é o interesse mais comum? Morar no céu. É um belo interesse. Dicas de passagem. É um interesse equivocado, mas humanamente falando é um belo interesse. Eu quero morar no céu, diz a pessoa. Tudo bem, fulano de tal. E o que você está fazendo para que o seu interesse, ele seja de fato atendido? Eu tenho muitas coisas, tenho uma lista de coisas que eu estou fazendo. Desde o dia que eu me converti ao Senhor, o pastor da minha igreja passou uma lista de coisas para eu fazer. É verdade? Sim, é verdade. O que é que você faz? Eu não canto mais música sertaneja. Você não canta mais música sertaneja? Não, e por que você não canta? Porque eu vou morar no céu. O que é que você também não faz com o interesse de morar no céu? Eu não danço mais pagode, eu não danço mais forró, eu não danço mais... Qual o nome daquele estilo musical? Coloca o bracinho assim, eu não sei como é que faz. Arrocha, apesar que é uma ramartia mesmo esse negócio. Oi? É piseiro, é uma ramartia mesmo, mas tudo bem, é a minha opinião. Mas eu não faço mais essas coisas, eu não bebo cachaça, eu não bebo mais cerveja, eu não bebo caipirinha, seja de cachaça, seja de vodka ou de saquê. Eu não bebo mais, porque eu tenho um interesse de morar no céu. Queridos, o interesse, ele é até nobre, mas o coração está desviado. As pessoas não sabem que a hamartia, que o erro do alvo não está nessas coisas, mas está em ter um coração que não está firmado em Cristo, na palavra e na verdade, porque eu sei em quem eu tenho crido, deve ser um fundamento inabalável para a nossa fé. Não são coisas, não são costumes, não são decisões humanas, mas é Cristo movendo o nosso coração. Imagine agora o apóstolo Paulo, 30 anos depois de ministério, quantos açoites aquele homem sofreu e não levou? Naufrágios, fome, jejum, padecimentos, humilhações, foi escarnecido, foi humilhado, foi perseguido. E você será que vê um apóstolo Paulo de cabeça baixa, humilhado? Não, você não vê um apóstolo Paulo assim. Você vê um apóstolo Paulo que nos últimos momentos da sua vida, ele escreve uma carta de consolação. Ele escreve uma carta de exortação. A sua última carta pastoral. E não pense você que essa última carta, ela foi tão somente escrita para Timóteo. Ela não foi escrita apenas para Timóteo, ou para aquele Timóteo lá. Ela foi escrita para o Timóteo Oséias. Ela foi escrita para o Timóteo Cádimo. Ela foi escrita para o Timóteo Alexandre. Ela foi escrita para o Timóteo, diga, Rodolfo. Esqueci. É tanto Timóteo. Pois é. Eu fiquei preocupado com o Timóteo, esqueci o nome do Rodolfo. Vocês acreditam nisso? Queridos, mas preste atenção. Essa carta é para você. Amém? Essa carta é para nós. Eu fiz um esboço aqui, pastor. Eu fiz um esboço. Sabe aquele esboço bem esquematizado? Quem é metódico? Levanta a mão aqui. Quem é metódico? Deixa eu ver. Você faz tudo planejado. O esboço que eu tenho era para pregar essa mensagem 1 hora e pouco, todos os tópicos. Gente, eu estou aqui, acho que já há 20 minutos e não saio desse início. Mas eu já falei, com o peso da palavra, isso é uma praga, sabe? Essa convivência de que a gente vai sendo picado pelo bichinho da fala.
E eu não saio do começo. Mas se Deus me trouxe aqui para ficar no começo eu ficarei. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, para os Timóteos, essa epístola. E essa epístola é estruturada em 4 exortações, que eu preciso compartilhar com vocês nessa noite. Ainda não comecei a responder as 3 perguntas, mas leia aí na sua Bíblia, versículo 14, é uma primeira exortação. Capítulo 1, é claro, cada capítulo possui uma exortação. Diz o quê? O versículo 14, preste atenção. As respostas, elas virão a partir da experiência do apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo enxergava, qual era o alvo, qual era a percepção, de que modo ele cria, quais eram os interesses. Então eu preciso entender qual é a mente do apóstolo Paulo. Vocês entendem isso? Eu tenho que entender qual é a mente de Paulo. E na primeira exortação, Paulo, ele é categórico, ele é firme com Timóteo. Timóteo, guarda. Essa é a primeira exortação. Guarda. Guardar o quê? Guarda esse trocado que está no teu bolso aí, Timóteo. Guarda isso, não tem muito valor não, mas é o que você tem. É isso? Guarda o bom depósito. No original grego, esse bom, ele poderia ser traduzido por belo depósito. É um depósito, é um tesouro que foi colocado dentro de nós, em custódia. Ele não é nosso, mas ele é nosso. Vocês vão entender. Ele nos pertence, mas não nos pertence. Vamos ler aqui também no capítulo 2, uma segunda exortação, versículos 3, 8 e 9. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Versículo 3 agora. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Você percebe isso? A palavra de Deus não está algemada. Podem parar o nosso corpo, podem parar a nossa voz, podem parar uma série de coisas, mas a palavra de Cristo, o evangelho, jamais pode ser parado. Sofre por causa desse evangelho. Você percebe a importância disso? Tem tanta gente se espinhando na igreja hoje, dando cotovelada um no outro, porque não suporta uma série de coisas. E eu não estou nem falando do evangelho. Eu não suporto o cabelo de fulano. Eu não suporto a voz de Beltrano. Eu não suporto uma série de coisas. Eu não suporto o louvor. Eu não suporto a altura desse microfone. Ou está baixo demais. E a gente fica perdendo o alvo, sem suportar uns aos outros, e o que dirá suportar as dores por conta do evangelho. Há uma terceira exortação, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Versículo 13. Mas os homens perversos e impostores, senão não vai ter sentido, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece. O que te diz respeito a essa palavra? Te lembra o quê? Permanecer. Persevera. Queridos, é necessário perseverança. Para adiantar um pouco mais, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. É uma quarta exortação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, proclamar o evangelho. É uma quarta exortação: proclamar, guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho, perseverar no evangelho e proclamar o evangelho. Essa palavra parece que cria e causa escândalo em nossos dias hoje. É uma palavra não usual, é uma palavra não convencional, é um convite que ele vem com estranheza para muitos cristãos em nossos tempos. Mas nós precisamos entender que somente com essa visão, somente com esse coração, somente com essa aliança em Cristo e com Cristo, nós poderemos declarar, como Paulo também declarou: eu sei em quem eu tenho crido. Não é uma fé de papelão, que quando vem a primeira tempestade, quando vem o primeiro vendaval, ela fica molhada, encharcada e se dissolve. A nossa fé, ela tem um nome, a nossa fé tem uma base, a nossa fé, ela tem um coração, a nossa fé, ela tem um objetivo, ela tem uma finalização. A nossa fé é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A nossa visão precisa estar clara a respeito daquele em que nós depositamos a nossa fé, o modo como nós cremos e os interesses que movem o nosso coração. Nós estamos aqui com interesse, sim. Eu sou uma pessoa que tem um interesse, amém? Diga: eu tenho interesses, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo. E eu acredito de uma maneira, de que modo? A semelhança do apóstolo Paulo. O que o evangelho significava para Paulo? Em que Paulo depositava a sua fé? Vamos ler versículo 8 até o versículo 10, perdão, até o versículo 12 novamente. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Queridos, deixa eu pontuar isso aqui. Quando que essa graça foi dada? Quando que essa graça ela foi firmada? Leia. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de Deus não é uma mensagem de aventureiro. O evangelho de Deus não é uma aplicação financeira duvidosa, que você pensa que vai dar certo e você aplica 1 milhão e depois sai falido. O evangelho de Deus, ele é algo seguro, é algo concreto, que vale a pena nós depositarmos a nossa fé. Prosseguindo, e manifestada, são no versículo 10, agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz, o quê? O que que Cristo trouxe à luz? A vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador,
apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Esse porque sei, ele é uma explicação. Timóteo, eu também não sou um aventureiro, porque o evangelho não é uma aventura. Eu sei, Timóteo, eu não estou perdendo o meu tempo, eu não estou gastando o meu tempo, eu estou aqui porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou prestes a morrer, eu vou ser executado, eu vou ser morto, eu estou numa prisão fria, escura e úmida. Ele não recebeu aplausos pelo seu serviço, mas muito pelo contrário, o apóstolo Paulo recebeu perseguições. E você quer receber aplausos? Mas Paulo, ele se dedica ao Senhor, e ele escreve a Timóteo: a minha fé, eu encarcerado, servo do Senhor, algemado, prisioneiro, a minha fé está no Senhor, que desde os tempos eternos, Ele programou, Ele assinalou, Ele projetou, Ele reservou um evangelho de vida para todos os homens. Evangelho é sinônimo de vida, evangelho é sinônimo de libertação, evangelho é sinônimo de cura. Por isso, Paulo tinha um alvo. Qual é o nosso alvo? É o Senhor, porque esse evangelho é o próprio Cristo. O próprio apóstolo Paulo também declara em Romanos capítulo 1, que o evangelho prometido, ele foi prometido com respeito. Com respeito. Deixa eu perguntar aos linguistas de plantão, aos mestres e doutores em língua portuguesa, o que significa a expressão com respeito? Diga, pastor Alexandre, você que é linguista, erudito em latim, grego, aramaico e mandarim. Com respeito significa com finalidade, para, referente. O evangelho só se concretiza, o evangelho só tem função, o evangelho só tem finalidade, o evangelho só tem sentido com Cristo. Se você tem um evangelho que não considera Cristo, o teu evangelho não é evangelho. Qual é o alvo da nossa fé? Em quem nós estamos depositando a nossa fé? É Cristo, mas não é de qualquer maneira. É um Cristo que traz para mim não uma passagem, um ticket que eu posso perder, se deixar no bolso, se molhar, eu estou acabado. Sabe, aquele ticket de estacionamento, ou aquele ingresso do cinema para o dia seguinte, que você coloca no bolso da calça jeans, e depois, desavisadamente, você coloca, por esquecimento, na roupa suja, e da roupa suja vai para a máquina de lavar, e quando você tira o ticket, o que é que você encontra? Nada. Evangelho não é isso, salvação não é isso, salvação é muito mais, salvação é uma condição de vida, salvação é uma experiência de vida. Na semana passada eu fui capturado por uma expressão, capturado, completamente capturado, fiquei apaixonado por uma expressão que foi dita aqui nessa plataforma. Eu estou nesse ministério há 2 décadas. A expressão que foi dita não é novidade para mim, não, mas o modo como foi dito, a reunião, a conjuntura das palavras me arrebatou e me levou até o 3º céu. Pastor Josué, compartilhe conosco, ou relembre, salvação, abre aspas, salvação não se ganha, salvação não se perde, salvação é construída, fecha aspas. Isso mudou a minha vida, ganhei a semana, ganhei o dia. Isso é evangelho. Tem gente que está preocupado com uma salvação que está no bolso da calça.
Presta atenção, porque se molhar você vai perder. Essa salvação você perde desse modelo. Mas a salvação que nós recebemos é uma salvação revelada no tempo, revelada em Cristo, mas ela foi planejada, ela foi elaborada, ela foi pensada dentro do coração de Deus. E permita-me essa expressão tão humana, mas ela foi planejada dentro do coração de Deus, antes do universo ser criado, antes dos anjos serem criados, antes da queda, antes de qualquer coisa acontecer, essa salvação estava planejada e firmada e batendo no coração de Deus, e ela foi manifestada no tempo. E quando Paulo, ele contempla essa manifestação que apareceu para ele no caminho de Damasco, ele pode dizer: sim, eu sei em quem eu tenho crido, porque ele tem um alvo, ele tem uma esperança, ele tem um propósito. E nós precisamos, muito mais do que antes, muito mais do que nos tempos das arenas romanas, onde os cristãos eram lançados às feras e às bestas, aos animais, muito mais do que daquele tempo onde os cristãos eram pregados em estacas, crucificados e queimados vivos. Nós precisamos muito mais, no tempo de Laodiceia, onde a fé está se apagando, de cristãos que tenham essa visão, que tenham esse alvo, que tenham esse objetivo e saibam dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido numa base inabalável. Eu tenho crido no Senhor, que despertou dentro de mim muito mais do que eu merecia, mas Ele é tão gracioso e tudo está aqui dentro de mim. E essa base, ela é inabalável. Esse é um evangelho em que nós podemos construir a nossa existência. Você entende isso? Às vezes eu vejo o Rodolfo pulando aqui, igual um grilo, igual um saci, e pula, e pula, e pula, e pula, dá aqueles pulinhos assim, né, Rodolfo? Agora imagine você, se o Rodolfo e todo o ministério de louvor e mais umas 10 pessoas viessem para cá, pulando, o que ia dar? O que ia acontecer aqui? Por quê? A estrutura não suporta. Sabe por que a gente às vezes não consegue vencer os nossos problemas, pastor Alexandre? Sabe por que às vezes não consegue resolver questões mínimas? Porque a nossa estrutura não suporta. A gente está numa estrutura errada. Mas quando você tem a visão de que a estrutura é Cristo, meu irmão, pode pular 10, pode pular 100, pode pular 1000, pode pular 10.000, porque o fundamento é Cristo. Aplauda o Senhor. E o próprio Cristo garantiu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor, porque a estrutura não é humana, a estrutura não é temporal, a estrutura é divina, eterna e imutável. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos sim em quem nós temos crido. E esse rico depósito, esse bom tesouro do apóstolo Paulo, também está dentro do nosso coração. Amém? Deixa eu prosseguir. Eu tenho mais 4 tópicos para ministrar. Qual era a percepção do apóstolo Paulo? O que ele via? Será que Paulo via uma salvação apenas posicional? Será que via? Porque se Paulo enxergava assim, pensa comigo, por favor.
um homem de aproximadamente 60 e poucos anos de idade, preso pela segunda vez em Roma, uma prisão muito escura. Valeu a pena? Humanamente falando, você não minta, isso não é pegadinha. Valeu a pena? Com os olhos humanos. Valeu a pena? Não. O que Paulo via naquilo? Que sentido? Mas ele tinha uma percepção, queridos. O evangelho para Paulo, para você e para mim, não é um evangelho que tira você daqui e coloca ali. Você entende isso? Uma salvação daqui para acolá. Não. É um evangelho que muda a nossa maneira de pensar. É um evangelho que muda a nossa maneira de ver. É um evangelho que muda a nossa maneira de amar. É um evangelho que muda a nossa maneira de entender o outro. É um evangelho que muda a nossa maneira de entender a nós mesmos enquanto criaturas de Deus. A nossa percepção, ela vai mudando, ela vai sendo ampliada, e a nossa visão, ela vai crescendo na mesma medida que nós permitimos que este evangelho, enquanto um rico tesouro e um bom depósito, seja precioso e de fato precioso dentro de nós. E por esta razão nós podemos dizer que faremos tudo por esse evangelho. Amém? Tudo. Lembra do texto de Mateus, capítulo 13, versículo 44? Não, pastor, não lembro não. O que diz o texto de Mateus 13, 44? Coloca aqui. Vamos ler juntos. Eu não vou abrir aqui não. Eu vou quebrar o protocolo, vou ficar de lado. O irmão Gilson depois acerta comigo isso, não tem problema. Mateus 13, 44. O que diz? O reino dos céus. Ele é o quê? Ele é semelhante a um tesouro. O apóstolo Paulo fala sobre o que na sua segunda carta? Nessa advertência do capítulo 1, há um tesouro, sim ou não? Há um belo tesouro, um bom depósito, sim ou não? O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Esse tesouro está aí para todo mundo ver. Está ali, sabe, piscando e saindo fumaça, um show de luzes ali, tem uma placa dizendo assim: olha o tesouro de Cristo, venham, 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 olha o tesouro de Cristo está aqui, em cima de uma montanha. É assim que está o tesouro? Gente, não está assim o tesouro. Olha a glória desse tesouro, e se você der tudo da sua vida, você vai ganhar o tesouro. E o tudo é 1.000, 10.000, 20.000, 30.000. É assim que esse tesouro é. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Você precisa de um detector de metais. Não. Você precisa de um leitor de espiritualidade. Para você entender quando você está caminhando, bi, 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 bi. Aqui está o tesouro. Esse tesouro. Pastor, mas onde é que está? Dentro de nós. O qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por que o homem comprou o campo? Porque nele, no campo, havia um tesouro. E o homem, ele compra aquele campo muito transtornado. É isso? Não. Transbordante de alegria. Ele vende tudo. O que significa essa expressão vender tudo? Ele não liga para mais nada. Porque tudo nesta vida passageira, de 70, de 80, de 90, de 100 anos com cansaço e enfado, tudo nessa vida que você possa somar, não chega perto do tesouro que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada se compara. Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Cristo.
Qual era a percepção do apóstolo Paulo? Cristo. O que ele via? De que modo ele via? Ele cria em Cristo? E de que modo ele cria? Num Cristo que o levaria para o céu? Que tiraria Paulo dos seus problemas terrenos? Paulo, espera aí, eu vou tirar você daqui agora dessa situação. Não, não importa se é morte, se é vida, se é calabouço, se é guilhotina, se é espada, se é fogo, não importa se é boca de leão, não importa nada, o que importa é Cristo. Vocês entendem isso? O que importa é Cristo. E o apóstolo Paulo, então, ele tem uma disciplina. O apóstolo Paulo, mesmo com o corpo cansado, sobrecarregado, ele diz: Timóteo, vamos combater, eu convido você, essa é a minha visão espiritual. Vamos combater como um bom soldado na batalha, com coragem, com ousadia. O apóstolo Paulo abre a sua carta dizendo que nós recebemos um tipo de espírito. Que tipo de espírito? De covardia. Um espírito, sabe, de malandragem, a viver o evangelho de qualquer maneira. Não, um espírito de ousadia. Havia uma disciplina, queridos. O modo como nós cremos é importante. No que nós cremos é importante, sim, mas o modo é como eu desenvolvo. É o tipo de disciplina que está na minha vida espiritual. Imagine essa disciplina como se fosse uma disciplina humana mesmo. E Paulo fala sobre o atleta, Paulo fala sobre o soldado, Paulo usa tantas metáforas falando sobre a disciplina. Por quê? Esse evangelho precisa ser uma condição e uma experiência de vida. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso te transparece, te lembra ou não uma disciplina, primeiramente mental? Sim ou não? É uma disciplina, eu preciso pensar. Eu preciso, semana passada, sentar e calcular. Há um preço, sim, não pela salvação, mas pela experiência do evangelho sendo manifestado, acrescido e construído dentro de nós. Mas nós ficamos às vezes de barriga cheia, golfando por todos os lados, e nós não aplicamos a palavra, nós não aplicamos o evangelho, nós não estamos aplicando com a disciplina cristã. Não é a disciplina da religião, porque a religião, ela diz o seguinte para você: deixa de fazer isso, faça isso, vista aquilo, não frequente, frequente, aprenda isso, faça um curso tal, vista a roupa tal, e você então, um dia, se você permanecer nesse quadrado, você vai morar no céu. Vamos entender, queridos, que o nosso alvo não é esse. Vamos entender que a nossa prática não é essa. Vamos entender que a nossa estrutura não é essa, que a nossa disciplina não é essa, que os nossos interesses não são esses. Nós temos que ter uma disciplina que nos leva a regular toda a nossa mente. Amém? Todo o nosso coração, todo o nosso corpo, em prol de uma verdade. Quais eram os interesses do apóstolo Paulo diante do evangelho? Havia 3 grandes responsabilidades que o apóstolo Paulo compartilha, e essas 3 grandes responsabilidades precisam ser as nossas 3 grandes responsabilidades. Quem quer saber? Só uma pessoa, amém. Mas não tem problema. Você que não quer saber, você vai ouvir a si mesmo. Porque Deus me deu o espírito, foi de ousadia. Eu falei para o Marcão na entrada. Marcão falou assim: você está bem? Foi, Marcão?
Tá bem, tá com coragem? Foi mais ou menos isso, não foi? Parafraseando? Tá com coragem? Eu falei, meu irmão, eu tenho coragem, e não é pouca não. Eu tenho 1,65 m de coragem, porque 1,65 m de coragem é muita coragem. Oh, glória a Deus. Pastor Oséias, pastor Josué, qual é a primeira responsabilidade? Leia no versículo 11 aí. E agora o bicho vai pegar aqui, viu? Você achou que ia ficar só essa palavra de é Paulo, mas você agora também. Versículo 11. Esse evangelho que está no versículo 10, mediante o evangelho para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Primeira responsabilidade do apóstolo Paulo é comunicar o evangelho. Tá simples, quem entendeu diga amém. Muito bem. Mas eu disse para vocês que as perguntas que foram feitas foram 3, e quais foram? Em quem eu creio, como eu creio e por que eu creio, ou seja, o alvo, a percepção e o interesse, o que me motiva. Essas respostas, elas seriam trazidas a partir da experiência de Paulo. Qual é o interesse de Paulo? Eu tenho interesse. Qual é, Paulo? Eu vou comunicar o evangelho. Vai comunicar? Eu vou. Mas você está preso? Não me importa, eu escrevo uma carta. Mas você está algemado, você não pode escrever. Eu vou ditar. Não importa, eu vou proclamar o evangelho. E às vezes nós ficamos tão tímidos. Ah, pastor, mas também tem uma razão. Aqui o texto diz que é Paulo. Olha só, pastor, eu fui designado pregador, eu fui designado apóstolo, eu fui designado mestre. É o apóstolo. Você é apóstolo? Quem é apóstolo aqui, levanta a mão, que a gente vai orar por você, em nome de Jesus. Essa igreja aqui tem apóstolo? Não. Mas essa igreja, ela tem uma mensagem apostólica. Quem é mestre aqui? Levanta a mão. Não vale o Alexandre. Pastor, mas eu não sou apóstolo, eu não sou mestre, mas você é um pregador, um proclamador do evangelho. E você não precisa fazer curso, você não precisa estudar hebraico, aramaico e grego e latim. Você precisa ter um coração de servo, um coração completamente disposto a servir o Senhor. É isso. Qual é então a primeira responsabilidade que eu tenho? A primeira responsabilidade que você tem, qual é? Pregar, comunicar o evangelho. Versículo 12, a segunda responsabilidade. E por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, eu me envergonho muito desse evangelho. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. O início do versículo 12 diz o quê? Estou sofrendo estas coisas. Meu irmão, sofra pelo evangelho. Pastor, mas sofreu o que você está falando para eu ir lá para um país comunista, com a bandeira de Jesus Cristo, e aí eu vou sofrer e morrer pelo evangelho? Não necessariamente. Se Deus te mandar, você vai. Aí é uma questão entre Deus e você. Mas eu digo para você que o sofrimento do evangelho, ele começa em casa. Sabia que começava em casa. Olha para você, olha aí para os seus pés, pode olhar, olha para os seus pés, vai levantando o olhar, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. O evangelho começa em casa, o sofrimento começa aqui, em mim. Sofra, permita que o evangelho possa moer teu coração, possa frustrar as suas expectativas humanas,
Permita que o sofrimento desse evangelho faça você abandonar todas as causas que você acha que são boas, que são nobres, que são justas, mas são filhas do ego. Aí começa o sofrimento. Não, mas não quero sofrer não, pastor. Eu não quero essa disciplina não. Eu quero ficar no oba-oba. Disciplina, sofra como um bom atleta. Ontem eu tive uma experiência fabulosa. Deixa eu contar essa experiência. Eu tenho mais alguns minutos. Eu tenho 42 anos de idade. Pela primeira vez na vida, eu fui apresentado a um jogo apaixonante. Tênis. Foi muito bacana. Gostei demais. Eu e outra pessoa que a gente sofreu bastante ontem. Mas há uma disciplina nesse jogo. Há uma estratégia nesse jogo. E aí eu fiquei pensando assim, mas eu quero jogar. Agora imagine, eu quero jogar de que maneira? De qualquer maneira eu vou jogar? Não. Há uma disciplina de alimentação. Há uma disciplina de sono. Há uma disciplina de tática, de treinamento, de regras. Há uma disciplina. E eu entendi uma coisa a partir daquela experiência que eu tive ontem. É claro que isso serve com outros esportes também. Tênis é uma filosofia de mente. Tênis é uma filosofia. É um processo mental. O evangelho, ele começa na nossa mente. O evangelho, ele começa aqui. E nos faz sofrer. E nos faz às vezes espinzinhar. Eu não quero, não vou, igual uma criança irritada. Mas você precisa parar de sapatear e crescer, meu amigo. E entrar na disciplina, não da igreja, não do banco da igreja. Sabe, porque o pastor vai me disciplinar, mas permita-se essa disciplina de Deus. Permita-se sofrer pelo evangelho. Terceira responsabilidade. A primeira qual foi? Pregar, comunicar. A segunda, sofrer. E a terceira, vamos ler? Versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Zelo. Zele pelo evangelho. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Paulo como diz, nós somos um povo muito caricato na nossa linguagem. O brasileiro é muito caricato, sim ou não? Paulo estava ali praticamente com o pé na sepultura. Vocês entendem a minha expressão? Estava com o pé na sepultura. Podia estar desesperado. Mas eu já fiz tanto. 30 anos, 3 décadas. Está pregando. Olha o que me resta aqui. Olha o que me resta. Mas Paulo se preocupa. Antes da sua partida, ele se preocupa com aqueles que viriam após ele, com o fio condutor da palavra da verdade. Paulo, ele se preocupa porque ele sabe, ele tem essa firme convicção de que tudo partiu do Pai, e passou pelo Filho, e passou por ele, e pelos demais apóstolos, e agora passa para Timóteo, e Timóteo pregaria e falaria para homens também fiéis e idôneos, e chega até nós. E Paulo fala: tenha zelo, mantenha o padrão das sãs palavras. Queridos, isso aqui é de uma gravidade, de uma profundidade, preste atenção, de uma importância. Nós temos milhares e milhares de pontos de pregação no Brasil. Eu não vou falar do mundo, não, vou falar do Brasil. E tem tanta coisa sendo anunciada, tanta distorção sendo feita, e você está aqui ouvindo uma palavra reta, uma palavra pura, uma palavra sem contaminação, uma palavra que diz assim: mantenha o padrão, mantenha a retidão. E nós temos esse mesmo convite. O que eu devo fazer? Qual é a sua responsabilidade?
manter o padrão das sãs doutrinas. Regras de costumes? É isso? Não, mantenha o padrão. Esse termo no grego, padrão, poderia ser traduzido como esboço de uma planta, de uma casa. Também poderia ser traduzido por protótipo, por modelo, por exemplo. E a gente escuta aqui, semana após semana, palavras extraordinárias, reveladoras, e às vezes, e eu vou falar porque isso incomoda a mim, incomoda muita gente. Se você não gostar, não tem problema. Você sai de uma reunião como essa, e horas depois, ou às vezes para ser muito generoso, de repente, no dia seguinte, você está postando no grupo mensagem de Lula e de Bolsonaro, e está preocupado com o quê? Com a palavra que foi pregada? Pastor, mas eu sou livre e sou politizado. Que bom, PhD em ciências públicas e políticas. Se preocupa em guardar, se preocupa em zelar, se preocupa em manter fiel a palavra e passar para frente essa palavra. Tem gente que perde a oportunidade de crescer. Tem gente que perde a oportunidade de amadurecer. Porque depois de uma palavra que é pregada no domingo, essa e tantas outras, a pessoa está pensando em outras coisas. Irmãos, vamos nos ajudar. Vamos crescer. Vamos fazer um pacto com Deus, com Jesus Cristo, de crescer de verdade. De parar de picuinha, de parar de defender o Lula, porque o Lula não precisa da sua defesa. Vamos parar de defender o Bolsonaro, porque ele também não precisa da sua defesa. Vamos parar e vamos manter o nosso coração sadio, o nosso coração reto, o nosso coração preso, amarrado e cimentado à palavra encarnada, o verbo de Deus. Paulo, ele diz para Timóteo: mantenha o padrão, Timóteo, mantenha o protótipo, mantenha o esboço. Timóteo constrói a partir dessa planta, mantém o exemplo, o referencial. E como se Timóteo perguntasse para Paulo: mas como eu não estou entendendo? Mas de que modo? Mantenha o que você ouviu. O que você ouviu, Timóteo? O que eu ouvi? Sim, de mim. E de que modo? Com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Você percebe isso? A importância, a singularidade. Mantém, mas não é de qualquer maneira, Rodolfo. Agora eu lembrei seu nome, Timóteo Rodolfo. Mantém com fé, mantém com amor. Pastor, não pode ser só de um jeito? Não, tem que ser com fé e tem que ser com amor. Porque uma fé sem amor, ela é cega. Porque uma fé sem amor, ela enxerga tudo, todas as coisas teologicamente falando. Porque essa fé é a sã doutrina. Ela enxerga tudo, cada detalhe, cada nuance. Mas sem o amor, ela apedreja em nome dessa mesma fé que ela diz defender. O amor, ele é o cimento, é a cola da perfeição. E esse ministério caminha com amor. Esse ministério caminha com fé. Guarda, versículo 14, o bom depósito. Guarda o bom depósito. De que jeito? Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Oh, aleluia! Alguém pode se perguntar assim: mas pastor Josué, o que é que dava tanta confiança para o apóstolo Paulo, afinal de contas? O que é que dava essa confiança toda? Alguém se arrisca em dizer?
que é que dava confiança para o apóstolo Paulo? Já sei, você não respondeu, eu vou me antecipar. Era o nobre nascimento dele. Pensa no homem bem nascido. Sim, bem nascido. Leiam Filipenses capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 11. O apóstolo Paulo tinha uma dupla cidadania. Judeu, de uma tribo amadíssima, romano também, cidadão romano. Então o que garantia essa confiança de Paulo? Era o nascimento dele? Era a sua expertise na lei? Não. Vocês já viram a gente pregar esse texto aqui 1.000.001 vezes. Ele considera tudo como nada, como refúgio, por considerar Cristo Jesus. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo, eu vou encerrar nesse último versículo aqui. E o ministério de louvor já pode começar a se preparar. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita exclusivamente em mim, Timóteo. Porque você vai ter que se virar nos 30. E Timóteo, só lamento para você. Eu sou um eleito, eu andei com Jesus Cristo, não o Jesus encarnado, ali como foi Pedro, andou Pedro e Tiago. Não, eu andei com o próprio glorificado, o Cristo glorificado. E esse Espírito está apenas em mim. Não é isso? Está em quem? Em coro, a igreja, em coro, vamos lá. Em nós. Sabe o que isso quer dizer para você, meu querido? Aguenta a lapada aí, nas costas. A mesma ousadia que havia no apóstolo Paulo, ela pode também existir em você. Porque o mesmo Espírito que habitava e habita nele, habita também em você. Porque sei em quem tenho crido. Eu sei agora em quem tenho crido. Eu sei quem é e o que é o meu alvo. Eu sei como eu creio nele. Não é de qualquer maneira, mas eu creio nele como o alicerce inabalável, inamovível da minha vida. E eu também tenho interesses. Não são espúrios, não são escusos, não são egoístas, mas o meu interesse é de sofrer pelo Evangelho, é de combater pelo Evangelho, é de guardar, é de proclamar o Evangelho, é de manter as palavras santas, fiéis e verdadeiras, e guardar tudo isso, não pela minha força mortal e carnal e passageira, não pelo meu braço, mas eu farei em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, mediante o poder, mediante o Espírito Santo de Deus. Porque eu sei, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Queridos, que nós possamos levar essa palavra para casa, amém? Que nós possamos permitir que Deus, Ele seja a resposta para cada uma dessas perguntas que foram feitas. Que Cristo seja a resposta para tudo em nossas vidas, e que o Evangelho seja a verdadeira razão de nós estarmos aqui nesse mundo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, e aplauda aquele em quem você crê. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno.